Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nesta manhã, mais uma vez. Vemos um coração rendido e queremos sair daqui melhores. Vemos para sair melhor. E o Senhor tem tudo, Senhor, para nós. Eu olho para mim e não tenho nada, Senhor. E estou tão carente do Senhor quanto qualquer um que está aqui nesta manhã. Agora pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, ao nós lermos a Tua palavra, ao nós abrir a nossa boca, que seja o Senhor falando conosco. Que o homem venha desaparecer e somente o Senhor aparecer. Conceda isso, Pai. É o que eu te peço no santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos dizer juntos? O Senhor é a força da nossa vida. Graças a Deus. Isso te deixa você mais forte, te dá coragem. E nós estamos na luta, na batalha, mas somos mais do que vencedores. Eu tenho alguns destaques do encontro que ainda quero passar aos irmãos. E um dos destaques é do último culto que nós tivemos aos ministros, que fala sobre coragem. O que significa ter coragem? Coragem é ânimo e destemor. Coragem é ânimo e destemor. O profeta fala numa mensagem que ele diz: dá-me coragem como um cerne de madeira de lei. Glória a Deus. Quem conhece madeira de lei sabe o que é um cerne. Ele disse: falar o que o profeta falou precisa de coragem. Amém. Olha só, coragem para falar o que o profeta falou. Coragem para cumprir a ordem da igreja. Precisa ou não precisa coragem? Precisa. Deus nos ajude a nós fazer a coisa certa. E para isso precisa coragem. Fazer exatamente o que o profeta diz. Um culto nos encoraja. Amém? Você não sai daqui encorajado? Um encontro nos encoraja. Por isso que nenhum ministro deve faltar no encontro. Porque você vai buscar coragem. E você vai saber que coragem é um combustível da vida. Glória a Deus. Coragem, anote isso, guarde isso. Coragem é um combustível da vida. Glória a Deus. Agora você tem um carro, você tem que colocar gasolina, combustível, não tem? Amém. Agora, esse combustível tem que abastecer volta e meia ou não? Tem que reabastecer? Sim. Então, o Espírito Santo nos dá coragem. Amém. Amém? Então veja só, você precisa coragem para fazer. Mas aí você não faz porque você tem medo de cometer erros. Eu não faço porque eu tenho medo de errar.
E o profeta diz que se você não comete erros, você não está fazendo nada. Se nós não fizemos nada, não cometemos erro, estamos certinho, então é porque você não está fazendo nada. Foi o que nós ouvimos no encontro. Agora, outro destaque diz: seja um herói. Sabe por que um herói nunca morre? Paulo não morreu. O profeta não morreu. E você também não morrerá. Amém. Coloque a mão na obra. E aí ele vem dizendo assim: você precisa de coragem para colocar a mão na obra. E para tirar a mão. Isso quer dizer, fazer o que te compete. Aquilo que Deus te chamou. Se você não foi chamado para aquilo, então Deus tenha misericórdia. Se você foi chamado, mas se você foi chamado para colocar a mão na obra, mesmo que você corra, Deus te busca. Tudo isso nós ouvimos no encontro, né? Você precisa de coragem para dizer: olha só, isso aqui é muito bom para nós ouvir. Você que está enfermo, você que está, de repente, até com uma depressão, você precisa de coragem para dizer: esta casa não é casa da enfermidade. Mas para isso tem que ter coragem. Para dizer: esta casa não é casa da enfermidade. Esta casa não é casa do estresse, da contenda, do ódio. Esta casa é de Deus. Amém. E onde Deus mora, tem saúde. Amém? Graças a Deus. Você foi chamado para Cristo. Por que dar lugar à tristeza se você está na economia de Deus? Você não crê que você está na economia de Deus? A maior campanha que se faz para a igreja é pregar a mensagem. Vamos fazer uma campanha? Vamos ter um avivamento? Sabe qual é a melhor campanha? É pregar a mensagem do profeta. Glória a Deus. Aí você começa a ver a mensagem no povo. Você começa a ver as pessoas praticando a mensagem, vivendo a mensagem. E o povo na mensagem. Coragem é o combustível e é o combustível da vida. E o combustível precisa se reabastecer. Você está aqui nessa manhã para reabastecer. E que Deus possa conceder isso a nós. Amém? Esse é um dos destaques pregados pelo pastor Adil de Souza Serra, falando sobre coragem. E você precisa muita coragem. Você tem que ter coragem para estar onde você está. Dizer sim e dizer não. Às vezes só quando nos convém, não, está tudo bem, não. Se não está tudo bem, nós temos que ter coragem de dizer não, não está bem. Está errado. Preciso colocar minha vida em ordem com Deus. Isso é ter coragem. Coragem para amar essa mensagem, para viver essa mensagem, tudo que ela diz. E é isso que eu preciso, é desta coragem que nós precisamos para poder vencer. Amém? Nós vamos ler a Bíblia, que é em primeira ou segunda livro de Pedro, capítulo 1. Nós vamos continuar ainda com a mensagem Estatura de um Varão Perfeito, até nós terminarmos, e logo que nós terminarmos essa mensagem, nós vamos ir para Israel e a igreja, terceira parte. Nas nossas escolas, vamos meditar sobre isso. Graças a Deus. Eu preciso dessa coragem.
capítulo 1, versículo 2 a seguir. Graça e paz seja multiplicada pelo conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Senhor Jesus, que o Senhor acrescente as bênçãos da sua palavra. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar-nos. Nós meditamos no domingo passado, falando sobre a natureza divina, e as nossas escolas têm sido isso. O nosso tema tem sido, nessa mensagem, natureza divina, que é o que nós precisamos ter. E ali estão os degraus da pirâmide para chegarmos à estatura de um varão perfeito. E nós falamos sobre conhecimento, e nós vamos dar continuidade ainda no terceiro degrau. Se Deus permitir, chegaremos ainda ao quarto degrau. Mas nós vimos que a sabedoria que nós precisamos, a ciência, não é uma ciência mundana, mas sim uma ciência espiritual, para discernir o que é certo e o que é errado. Então, eu repetindo o parágrafo 122, o profeta diz: seguramente, ciência não mundana, mas a ciência espiritual da palavra, conhecendo e fazendo o que tem dito Deus. Olha que precisa coragem para fazer isso aqui também. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Para fazer somente o que está escrito, está dito. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, os nossos desejos. Nós ouvimos nesse encontro que nós somos cheios de vontades. Eu tenho vontade de ir em tal lugar, eu tenho vontade de fazer isso, mas as vontades passam. Não é verdade? Mas chega um tempo, irmão, que tudo aquilo que você pensou e teve vontade, se você não conseguiu realizar, pode ser que nunca vai realizar. E que bom, irmão, que a vontade passa, a nossa. Porque a de Deus é que deve prevalecer. A vontade de Deus, ela tem que ser em primeiro lugar. Porque a nossa vontade, eu tenho vontade de fazer isso, mas se não é a vontade de Deus. A gente, irmão, eu estava conversando com a minha filha e falando alguma coisa, eu disse: muitas vezes temos que deixar que a vontade de Deus seja feita. Até você escolher um moço para casar. Às vezes a pessoa fica pensando e desenhando: a minha vontade é isso, mas se a vontade de Deus é outra? Você entende? As coisas têm que deixar de ser feita a vontade de Deus e não a nossa. Às vezes a vontade nossa é ter um carro do ano, mas Deus às vezes viu nós um carro menor, não é isso? Ou ter uma casa grande, mas temos uma casa pequena. Tudo tem que ser a vontade de Deus na nossa vida. Mas aqui o irmão Branham vem dizendo: mas a ciência espiritual da palavra, conhecendo e fazendo o que tem dito Deus. O que tem dito Deus a respeito disso? Em todas as nossas atitudes,
que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que ver o que Deus diz. O que eu digo é uma coisa, mas e o que Deus diz a respeito disso? Isso é ter ciência espiritual. Você vê como a mensagem é tão grande para nos dar essa clareza. Então, se você tem isso e crê em todas as coisas, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que a palavra diz é correto, e você firma cada coisa que a palavra diz, amém? Mesmo que aquilo vai contra a sua vontade, mas você diz amém à palavra de Deus. Então isso mostra que você tem uma ciência espiritual. Isso mostra que você tem um conhecimento de Deus, dado por Deus. Então acrescente isso à sua fé, e isso está bem. Se alguém trata de dizer que a Bíblia tem perdido o seu poder e não há nada como o batismo do Espírito Santo, não vá acrescentar a sua fé, porque não serve, cairá. O irmão Brana diz aqui, dá um exemplo, isso é como pôr barro sobre pedra. Você coloca um barro, uma pedra, tentando fazer grudar uma pedra com barro. O que vai acontecer? O barro não segura a pedra. O Brana traz essas ilustrações para nós, se desprende. A gente diz, não se pode confiar na Bíblia nesses dias. Quando você ouve uma coisa dessa, o irmão Brana disse, você tenha cuidado. Você tem ouvido todas essas coisas. Se você tem isso na mente, não vá acrescentar, porque não serve. O edifício inteiro cairá. Mesmo, veja, ali mesmo, tem que ser unido pelo ligamento do Espírito Santo, e esse ligamento é o que sela. E aqui o irmão Brana fala outra coisa, que ele usa as expressões, o material, falando sobre o pneu. O irmão Brana traz essa ilustração e ele diz assim: você sabe que um pneu vulcanizado sempre dura mais que um pneu com remendo de cola sobre o outro? Você já consertou um pneu? Antigamente se consertava pneu de bicicleta, porque era o que mais nós fazíamos, né? Quando era um moço, andava mais de bicicleta. Hoje nem anda mais de bicicleta, né? Era para o trabalho, era para a igreja, para qualquer lugar que você ia, pedalando. Furava aqueles pneus lá no interior. Para ir no culto lá em Constantina, nós tínhamos que fazer 22 quilômetros. Às vezes pegava uma pedra e furava o pneu. Tinha aquela colinha com uma borrachinha, colava. Eu tirava, colava ali, aquela câmera. Então tinha que colocar ali. Mas aquilo não durava muito. Quando a gente levava no borracheiro, o borracheiro pegava e esquentava aquela borracha e ele vulcanizava. Então aquilo não estourava mais, ele estourava em outro lugar, mas ali não estourava. Então essas coisas, o irmão Brana vem dizendo para nós, que ele disse, se você emendar de cola, ao correr e esquentar, a emenda estoura. Quer dizer, o tempo não vai resistir. E isso tem passado com as pessoas e hoje em dia. Trata de pegar a sua ciência e a ciência mudando um pouquinho e de goma terrestre, quer dizer, misturar a ciência espiritual com a ciência humana. Não dá certo. O nosso conhecimento é bom. Não vai dizer que a educação não é boa na nossa vida, mas não mistura com a de Deus.
Então veja só, e logo quando chega as provas, diz, estamos equivocados, e dentro um pouco se encontra sem nada de ar. Quer dizer, o que adiantou aquele elemento? Logo esvaziou, está com o pneu no chão. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Assim é nosso conhecimento, se ele for de Deus, nunca vai esvaziar. Você está entendendo? Não tem maneira de estar, não tenha medo de andar, não tenha medo de passar pelas provas, pelas lutas, porque foi algo vulcanizado. Vocês estão entendendo essas coisas? Eu sei. Deus dá graça para você entender, mostrar realmente que nós precisamos disso. Então ele vem falando sobre isso, estamos equivocados e dentro de pouco se encontramos sem nada de ar. Todas as suas emoções não lhe ajudaram em nada, porque os vemos de novo no mesmo lamaçal. Você viu, irmão, que a emoção, os avivamentos com emoção, a gritaria, isso não tem fundamento. Tudo isso passa. Mas você viu que aquilo que é feito realmente, isso é como botar uma cola numa bolacha. A hora que a coisa apertar, vai ver se aquela emoção vai dar conta. Mas quando está vulcanizado, deixa que esquente aquela borracha. Você vai aguentar. Então veja só. Porém, você fica aí com o suficiente calor do Espírito Santo até que chegue a ser um com o pneu. Então aí há a resposta. Você e o pneu chegaram a ser um quando se fica até que vocês e toda a promessa de Deus chega a ser um. E você diz, não se pode ter confiança na palavra, não vai acrescentar isso. Se você diz que a promessa do batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo unicamente foi para os 12 apóstolos, como fazem hoje algumas igrejas, não trate de acrescentar isso. É aí onde o fundamento se torna em pedaços. E o profeta aqui fala no 124, ele diz assim, onde nós falamos sobre Uzias, quando viu esse homem no qual tinha muita confiança, ele com seus fundamentos todo derrubado. Eu quero ler, irmão, aqui, porque isso me chamou a atenção quando a gente leu essa escritura, leu essa mensagem, o profeta citar isso, falando de Uzias. Ele era um rei. E se você olhar aqui no capítulo 2 Crônicas 26, você vai ver que ele era um rei próspero. E nós precisamos entender, irmão, que não é por tanto que nós somos bem abençoados, ou fomos abençoados, ou somos abençoados, que se nós sairmos do nosso posto do dever, a coisa pode desmoronar. A coisa tem que ser vulcanizada. Amém. A coisa não pode ser remendada. Então você observa ali que Uzias, ele reinava e prosperava. Um homem que se tornou famoso pelos seus feitos. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizeram. Veja só, um homem que fez o que era reto ao Senhor.
Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aí ele continua dizendo que ele também edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, verso 9, a porta do vale, a porta do ângulo, e os fortificou. Tinha também nos dias um exército de homens destros de guerra, que saía à guerra em tropa, segundo o número de resenha feita por mão de Gesiel, o escrivão. Então ele era um homem muito bem sucedido. No 12 diz, total de chefes dos pais, homens valentes, e eram de 2.600 homens. Tudo debaixo das ordens, né? Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estiveram nas torres e nos cantos para tirar flechas, grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe. Porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas aqui você começa a ver, no versículo 16, que por ele ter chegado àquele ponto, no versículo o profeta diz, esforça-me a coragem, Senhor. Se eu estou num lugar muito alto, se eu cair, eu me despedaço. Olha onde Deus tem nos colocado. Para isso precisa ter ciência. Precisamos ter ciência de Deus para saber o lugar onde estamos. Porque se nós cairmos, o que resta de nós? Mas havendo ele se fortificado, exaltou-se o seu coração até corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ele foi no lugar onde não deveria ir. Se Deus te chamou para certo ofício, exerça aquilo que Deus te chamou. Não vai além, não. Que pode morrer. Se vocês estão compreendendo? Amém. É sério, a palavra de Deus é seríssima. E ele diz, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. Veja só, 80 homens chegaram, não faça isso, não faça isso. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque ele era rei. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra da tua parte, ou honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se. Ele pôs contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote. Naquele exato momento, um homem tão grande, mas fora do lugar. Perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso a sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, porque viu o que tinha feito.
o que era errado. Visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais dos altos de Uzias, tantos os primeiros como os últimos, veja só, quanto ao mais dos altos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis. Porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Deus tenha misericórdia de nós. E o profeta continua dizendo aqui na mensagem, ele disse, Uzias, quando viu esse homem no qual tinha muita confiança, e ele com seu fundamento todo derrubado e leproso, ele diz, a quem dizem que foi unicamente para os 12 discípulos, agora dizem que foi unicamente para os 12 discípulos, o Espírito Santo. Já faz algum tempo eu estava com o irmão Wilkes, eram como uns 4 ou 5 pregadores que estavam falando nesta noite. E um se levantou e disse, eu quero lhe dizer, amados irmãos, e eu penso que vocês são uma gente muito boa. Alguém se levantou e olhou para aqueles pregadores e disse, eu sei, vocês são uma gente muito boa. Mas recorde que disse ao que estava junto a mim, ele é um daqueles, observe bem, o irmão Júlio Jackson acaba de pregar sobre a graça de Deus, e em verdade estava ungida a mensagem. Agora, esse irmão estava dizendo, eu quero lhe dizer que o senhor Brana é o anticristo. O homem falando lá, disse, vocês são uma gente muito boa, mas eu quero dizer aqui que o irmão Brana, ou o senhor Brana, é o anticristo. E assim continuou por alguns momentos, alguns dos outros pregadores queriam defender-me, e eu lhe disse, por isso, irmão, que ninguém precisa de defesa. Amém. Sabe quem é a nossa defesa? Amém. Jesus. Amém. Isso aqui me lembra, irmão, o ministério do saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Glória a Deus. Nunca pediu para ninguém, nunca aceitou ninguém defender. O profeta tinha esse mesmo espírito. E ele disse, alguns queriam defendê-lo, e ele disse, espere, irmãos, não diga nada. Ele somente é um de nós, é um só, e nós somos muitos. Para que nós vamos estar discutindo se ele é só um que está ali? Nós somos muitos. Deixe-nos, ele está buscando questão comigo, e a verdade é que é eu mesmo que queria lhe responder. E ele continuou dizendo, quanto ao batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que somente 12 receberam o Espírito Santo. E quanto à cura divina, somente os 12 receberam o dom de cura divina. E nós falamos onde a Bíblia fala e guardamos silêncio, onde a Bíblia guarda silêncio. Veja só, o homem desafiando o irmão Brana disse, olha, nós falamos só o que a Bíblia fala. E guardamos silêncio quando a Bíblia guarda silêncio. Amém. Amém. Aí o irmão Brana, ouvindo essas coisas, ele disse, deixei que falasse por meia hora. Ô, irmão, isso aqui é uma escola para nós, que tem coisa, irmão, que nós queremos dar resposta na hora. Deixa falar. Deixa dizer o que querem dizer.
tempo, a hora certa, Deus vai dar a palavra certa. Amém? Você crê assim? E isso já é escola para nós. Vamos aprender essas coisas. Deixei que falasse por meia hora, então disse: espere um momentinho. Eu tenho notado tantas acusações. Teve oportunidade agora de eu responder. Então falei à congregação. Agora o Senhor acaba de dizer que fala, que onde a Bíblia fala, e que a igreja guarda silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Todos aqui, vocês aqui são testemunhas. Mombrano disse à congregação. Responderam: sim. Sim. Nós ouvimos sim. Então disse: agora ele tem dito que somente os 12 receberam o Espírito Santo. Mas minha Bíblia diz que houve 120 na primeira vez. Olha a resposta do profeta. E ele diz: amém. Esta é a classe de ciência que lança fora. Continue. Então suponho que Paulo não recebeu o Espírito Santo quando disse que havia recebido. E que tal Atos capítulo 8, quando Filipe pregou aos samaritanos, e havendo sido batizado no nome de Jesus, o Espírito Santo ainda não havia caído sobre eles, quando enviaram Pedro a João, os quais vieram e lhe impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo? Estava ele entre os 12? Além do mais, no capítulo 10 de Atos, quando Pedro estava no sótão, e viu a visão para ir à casa de Cornélio, e estando ainda falando Pedro essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram o sermão. Disse-lhe: a Bíblia ainda está falando. Onde está a sua igreja? Oh, grande Deus. E quanto à cura divina, você diz que unicamente os 12 discípulos tinham cura divina. A Bíblia diz que Filipe foi a Samaria, expulsou demônios e curou os enfermos, e houve regozijo na cidade, e ele não foi nenhum dos 12. Oh, grande Deus. Ele nem mesmo foi um apóstolo, ele era um diácono. Disse Paulo não foi um dos que estavam no cenáculo, sem dúvida, teve o dom de cura. Veja quão grande foi aquele dom, que mesmo 30 anos depois ele estava em Coríntios ordenando o dom de cura no corpo. Agora, aquela ciência que tira de um livro é melhor lançar no lixo. Teologia. Obter essa ciência na qual Deus disse é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e logo você dirá amém. Essa é a ciência verdadeira. Sim, Senhor, não somente para os 12, mas para todos. Atos 2:39. Quando você chegar a obter esse grau de fé, quando sua fé afirma cada palavra com amém, então pode dizer sim, você pode acrescentar a ciência. Amém. Quando você pode crer em toda a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Agora, nós vamos dar só uma pinceladinha nessa parte aqui, que é o quarto lugar. Oh, Deus. E eu preciso disso, irmão. Deus tenha misericórdia de nós. E você vai saber o que é temperança. O profeta diz: em quarto lugar, temos que apressar, mas sinto tão cômodo e feliz, estando aqui de pé falando dele. Mas em quarto lugar, e a ciência e a temperança, temos chegando à temperança. Primeiro necessita de fé, logo acrescente virtude. Se a virtude é correta, e logo acrescente a ciência, se a ciência é correta. Agora queremos acrescentar a temperança.
Agora o irmão Brana vem e diz aqui para nós que temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Temos que beber, mas beber moderado. Essa não é a temperança da qual está falando. Temperança não significa um remédio para quem toma álcool, a menos nesse caso. Esta é a temperança bíblica. É da natureza divina. É da natureza do Cordeiro. A temperança do Espírito Santo. O álcool simplesmente é um dos vícios da carne. Mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo, e isso significa o que a temperança do Espírito Santo? Significa controlar a língua e não ser um charlatão. Amém? Amém. Você pode dizer amém a toda a palavra? Amém. Graças a Deus. É isso que Deus tem que nos dar. Essa é a natureza divina. Oh, Deus. Controlar a língua e não ser um charlatão. Também nos ensina como controlar e não perder a paciência com todo mundo. Oh, meu Jesus. É fácil, irmão. Na era que nós estamos vivendo é fácil. Hoje as pessoas matam, irmão, por causa de você parar no trânsito. E só fazer assim, ó. Passa por cima. A pessoa dá um sinal de luz, luz alta, você já xinga, perde a paciência, mas o que está acontecendo? Buzina. Irmão, que Deus nos dê graça. Precisamos da natureza divina, natureza do Cordeiro. Então vem aqui o irmão Brana diz, precisamos também, ela nos ensina essa temperança bíblica, essa temperança de Deus. Ela nos ensina a não perder, como controlar-nos, a não perder a paciência com todo mundo. Muitos vão cair da carreira mesmo antes de começar. Podemos ser bons em tudo, mas tem coisa, irmãos. Por isso que eu digo que não tem nenhum perfeito aqui. Verdade. Temos que reconhecer isso, irmão. É a coisa mais certa que tem. Não tem nenhum perfeito aqui. Mas estamos aqui orando e pedindo, Senhor, dá-nos a tua natureza. Amém. Eu preciso da tua natureza. Tem coisas que nós temos que orar todos os dias. Todos os dias nós perdemos a paciência. Perdemos o controle da situação em certas coisas. Até mesmo no nosso próprio trabalho. Com a nossa esposa, com nossos filhos. Oh, meu Pai. E aí nós paramos, chega lá, temos que parar, chorar, dizer, me perdoa, eu errei. Isso mostra ainda que Deus está ali, você está no processo de chegar à estatura de um varão perfeito. Mas quando não sente mais nada e aquilo virou uma baderna. Meu Deus amado. Não tem temor. Eu estou pregando para mim mesmo também. Você viu como a coisa vai apertando a gente? Verdade. Você não orou para isso? A gente sai assim pensando, Senhor, me ajude nisso. E a gente pensa, quantos anos de fé, quantos anos na mensagem, quantos anos ouvindo as pregações, programas, conselhos. E ainda você chega nesse tempo, 2025, ainda precisando de temperança, precisando da temperança divina.
Oh, meu Deus. Precisamos de fé, Verdade. virtude. O que está saindo de nós para as pessoas? O que eles estão vendo em nós? O que estão sentindo em nós? Verdade. A mesma coisa que eles sentem no mundano? Não vê diferença nenhuma. Estou no ambiente, mas não vê diferença nenhuma. Somos todos iguais. Não. Deus está trabalhando conosco. Amém. E isso vai mudar. Você vai ver que esses passos, Deus está mudando. Deus está dando esses passos a nós chegarmos à natureza divina. Então ele continua dizendo: muitos vão cair antes da carreira, mesmo antes de começar. E logo nos perguntamos por que Deus não está em sua igreja operando maravilhas e demais coisas como antes. Oh, Deus não está mais na igreja, não tem mais cura, não tem mais isso. Mas vai olhar mesmo se realmente o que está faltando. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Nós sempre começar, irmão, o Espírito Santo faz nós olhar para nós. Verdade. É fácil, irmão, assim nós olhar para os outros e ver o erro dos outros. Mas e os nossos? Verdade. O Espírito Santo não leva nós a olhar os erros dos outros. O Espírito Santo olha nós levar a olhar os nossos erros, Verdade. que são muitos. São muitos os erros. Oh, grande Deus, ajuda nós, Pai. Então, irmão Branco continua dizendo: acrescente temperança às outras coisas. Sabe o que é temperança? Olha aqui que o irmão Branco vai dizendo. Temperança é como responder carinhosamente quando nos falam entregadamente. Se te falo alto, tem que falar mais alto. É assim? Eu tenho que tapar a voz dele. Isso não é temperança. Temperança é abaixar. Quando lhe falo intrigadamente, responder carinhosamente. Quando diz, você é um fanático, fanático é você. É assim? Não. Oh, Deus. Quando lhe chamo de fanático, não vá você tombá-lo na rua, não vá pegar, derrubar no chão e socar a cara dele, dela. Vamos para ela dizendo aqui, ó. Mas fale com amor piedoso, amenizando, carinhoso, assim quer ser você. Quando lhe fizer o mal, não vá devolver o mal. Ah, mas fez para mim, vai pagar. Vai ter de pagar com a mesma moeda. É assim? Não. O verdadeiro cristão sofre o dano. Deus me ajude. Quando vos lhe fizer o mal, não vá devolver o mal. Deixe que ele seja seu exemplo. Quando o diabo disse-lhe, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. Ele podia fazê-lo naturalmente, porque ele era Deus. Porém teve temperança. Quando lhe chamaram de Beelzebu, ele disse, eu lhes perdoo. Você sabe o que significa a palavra Beelzebu? Quem sabe? Príncipe das trevas. Príncipe das trevas. O chefe dos demônios. Foi isso que chamaram Jesus. Mas se chamar nós de diabo, diabo é demônio, né? Chamar de alguma coisa ruim, eu não perdoo porque me chamou disso, me falou isso, eu não vou perdoar.
Sabe o que Jesus disse? Eu lhes perdoo. Amém. Está certo? Lhe arrancaram a barba, as mãos cheias, a se encostar a mão em nós. Lhe cuspiram no rosto e disseram: desce da cruz. Sabe o que Jesus disse? Pai, perdoa, nem sequer sabe o que estão fazendo. Ele, com aquele dom e conhecendo as coisas, porque nele habitava corporalmente a plenitude da divindade, lhe havia visto operar milagres e revelar às pessoas o mal de suas vidas, lhe vedar os olhos e batendo-lhe com um pau dizia: profetiza, diga-lhe quem te bateu e creremos em ti. Vê você? Ele teve temperança. Diga, veja, agora se você a tem desta maneira, então acrescente a sua fé. Se ainda se enfada e se agita, então não tem. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então eu preciso de temperança. Amém. Você precisa de temperança. Porque ainda nos agitamos. Ainda ficamos agitados. Oh, meu Deus. Então o profeta diz: ainda não tem. E não trate de acrescentá-lo. Porque isso não se agarra. Quer dizer, o pneuzinho lá é uma colinha só. Se não tiver somente uma colinha, a hora que esquentar, escapou, está murcho. Aí de repente começa bem, eu tenho temperança. De repente está com o pneu no chão. Perdi a estribeira. Ah, pastor, mas eu não aguentei. Falou tanto, tive que dizer tanto. Furou o pneu. Só simplesmente quem é que está com o pneu no chão. Vocês não estão compreendendo? Amém. Quando você perceber que a coisa for assim, você tem que buscar Deus e dizer: Senhor, me ajuda, eu quero estar vulcanizado. Oh, grande Deus. Glória a Deus. O pneu vai para o chão. E olha que quando o pneu roda furado, é só quem já andou com o pneu furado sabe qual é o preço. É pagar e comprar um novo. Porque arranca tudo, corrói, destrói. Então estamos rodando, né? Mas precisamos estar vulcanizados. Amém. Amém? Então veja só terminando esse parágrafo aqui, ó. Não trate de acrescentar, porque isso não se agarra. Não se pode vulcanizar. Não se pode vulcanizar um pedaço de borracha e um pedaço de ferro. Isso não serve. Tem que ser algo elástico como a borracha para se unir. Deus te abençoe. Amém. Deus te guarde, Deus nos ajude. Eu preciso de tudo isso que você ouviu. Eu fui ajudado. Amém. E eu creio que Deus nos ajudará a sermos melhores. Amém. Vamos nos colocar em pé. Oh, maravilha. Nosso Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por essa mensagem que o Senhor tem nos dado. Ela nos ensina, ela nos mostra o caminho. E eu sei, Pai, que eu preciso dessa temperança. Eu preciso dessa natureza, Senhor. E eu sei que o Senhor nos dará. É o Senhor que começou a obra. O Senhor fará, Senhor, nós estarmos, crescermos. Porque de todas as coisas, ainda o principal de tudo é nascer de novo. E todas essas naturezas, elas virão automaticamente, Pai. Pedimos, Pai, ajuda para a tua igreja. E que cada um, ó Pai, que está aqui nessa noite ou nessa manhã, eles tenham coragem de encarar essas verdades, Senhor. De encarar a sua saúde, de receber força na sua vida espiritual para poder seguir essa jornada. Perdoa todos os nossos pecados.
pecados, nossas faltas. Dá-nos, Senhor, um resto de semana abençoada. É o que nós pedimos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um. Hoje e sempre. Amém, Jesus.